Olá, meu nome é Raquel e esse é o título do trabalho que eu estarei apresentando. Então, a ideia do projeto é simular uma máquina de tomografia, o mesmo modelo utilizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para no futuro a gente comparar dados de dosimetria. Na figura 1, a gente tem alguns elementos de um tomógrafo, que é composto pelo gantry, que é esse anel com as fontes de raio-x e os detectores, e o tomógrafo também tem a mesa onde deita o paciente. Nesse trabalho em específico, o objetivo é verificar qual a mudança no perfil da dose para feixes de diferentes configurações. Na figura 2, a gente vê que o feixe em leque, o feixe fan, tem duas aberturas, a abertura que tem o mesmo tamanho de um detector e a abertura lateral, a abertura que determina o tamanho do corte no paciente. Nesse trabalho, a gente verificou a diferença da dose em feixes circulares e helicoidais, ou seja, com e sem o movimento da mesa, e essas duas configurações com e sem abertura de corte. As motivações desse trabalho são várias, como mostra nesse slide, mas visa principalmente a proteção radiológica do paciente. Essa é uma imagem de tudo que a gente tem na nossa simulação até o dado momento. No centro, em vermelho, temos o Phantom não antropomórfico, ou seja, o simulador em condições de mistura homogênea, nesse caso da cabeça humana, usado pelo próprio Hospital de Clínicas para controle de qualidade. Embaixo dele, no retângulo branco, é a mesa, e o anel branco em volta é um anel de detectores. Na imagem não dá para ver porque é um corte lateral, mas esse anel que parece contínuo são, na verdade, vários detectores. E como deu para perceber, estava faltando a fonte de raios-x. Nessa imagem a gente tem 20 fótons irradiando o Phantom de 0 a 360 graus. Esses feixes estão em configuração circular fan, ou seja, sem o movimento da mesa e com abertura de corte. Essa é uma imagem mais aproximada do Phantom da simulação. É o cilindro vermelho em corte transversal e dentro dele tem essas 5 câmeras de ar em cinza, que na simulação a gente chama de regiões. Cada uma dessas regiões no mundo da simulação detecta quantos fótons passa por ela e a energia depositada pelo número de fótons, que foi o dado que a gente utilizou para fazer a dosimetria. Como resultados, a gente obteve bastante dados, cada etapa tinha que ser verificada a fim de validar passo a passo a simulação. Então, esse foi o primeiro teste de unidade, que é para ver se a posição inicial de cada feixe estava correta. Essas imagens foram feitas com feixe helicoidal, então no plano XY a gente tem esse anel, que mostra de onde cada feixe saiu, e nos planos XZ e YZ a gente percebe o movimento em hélice desses feixes ao longo do comprimento da mesa. Outro teste importante de validação que a gente fez foi verificar se a abertura de corte do feixe fan e se a abertura do comprimento do detector estavam corretas. Para fazer isso, a gente colocou um detector de fótons no centro da mesa e esse detector gerava a imagem da figura 9. A abertura lateral do feixe era uma medida direta, nesse caso a gente setou como 2 cm e na figura 9 temos 2 cm, e a abertura do comprimento do detector foi feita fazendo um cálculo simples, pegando o ângulo de abertura, o valor da nossa medida, que é x, nesse caso 20 cm na figura 9, e calculando dessa forma o tamanho do comprimento do detector. Temos também a validação dos ângulos dos feixes. Esse GIF foi feito irradiando fótons de 15 em 15 graus em direção ao centro da mesa, dá para ver que funciona corretamente na simulação. Por fim, nós temos a validação dos espectros de energia inicial dos fótons. A gente utilizou espectros que o Hospital de Clínicas utiliza, colocou na simulação e viu se estava sendo utilizado corretamente. Nessa imagem, com apenas 10 nas 4 histórias, a estatística não está tão boa, mas como a gente fez o trabalho com 10 nas 7 histórias, essa estatística melhora. Enfim, chegamos ao objetivo do trabalho, que é fazer o perfil da dose para cada configuração diferente de feixe. Esses gráficos foram feitos normalizando a dose em cada região em relação à região central, e a gente optou por graficar de forma que cada ponto representasse a região daquela normalização. Essas foram as conclusões obtidas com o trabalho. Eu destaco essas duas últimas, que se dão em relação à geometria do Phantom e à geometria dos feixes. E a gente pretende continuar esse trabalho visando principalmente a reconstrução de imagem. Muito obrigada!